E aí, pessoal? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a trabalhabilidade do concreto e sobre os principais ensaios que nós fazemos para avaliar esse parâmetro. Primeiramente, o que é um bom concreto para trabalhar? Um concreto de boa qualidade deve ser capaz de manter sua homogeneidade, ou seja, ele não pode segregar durante seu transporte, bombeamento, lançamento e adensamento. Além disso, o concreto ele tem que estar fluido o suficiente para possibilitar que todas essas operações se deem da forma mais fácil possível e também num tempo razoável. Quando um concreto ele consegue atender a essas características, dizemos que ele está trabalhável. Tenha em mente que tão importante quanto a resistência do concreto é a sua trabalhabilidade. Não adianta em nada o concreto ser muito resistente se ele não for fluido o suficiente para espalhar pela forma sem deixar vazios. A trabalhabilidade do concreto ela deve variar com vários fatores, por exemplo, como o tipo de construção, o método de lançamento, o grau da armadura da peça estrutural, entre outros aspectos. Por exemplo, quando nós concretamos uma estrutura assim, que as barras chassi estão bem espaçadas, você pode perceber que o concreto ele não vai ter nenhuma dificuldade para passar pela armadura sem segregar. Agora, no outro extremo, quando as barras chassi estão tão próximas, é muito difícil lançar o concreto sem segregar. Para a gente conseguir isso, nós temos que dosar um concreto bem fluido e coeso. Agora vamos falar sobre como o traço do concreto influencia na trabalhabilidade. Com certeza, o que mais influencia é o consumo de água. Quanto maior a relação água-cimento, mais fluida será a mistura, facilitando o espalhamento e deixando o serviço bem mais leve. Isso faz com que a maioria dos pedreiros prefira trabalhar com concretos com bastante água. O problema é que esse excesso de água prejudica muito a resistência e a durabilidade do concreto. Agora vamos falar sobre cimento. O aumento do consumo de cimento aumenta a fluidez da mistura. Porém, se a gente exagerar na quantidade de cimento, a mistura fica bem pegajosa, dificultando o espalhamento. No tocante aos agregados, é importante que você saiba que o excesso de partículas finas acaba demandando mais água para garantir a trabalhabilidade. Além disso, agregados arredondados e lisos proporcionam misturas mais trabalháveis. Os aditivos plastificantes e superplastificantes também melhoram muito mesmo a trabalhabilidade, sem que nós tenhamos que adicionar mais água. Nós vamos conversar em detalhes sobre os aditivos em outra aula. E como nós fazemos para avaliar a trabalhabilidade do concreto? O ensaio de abatimento do tronco cone, também chamado em inglês de slump test, é o procedimento mais usual para avaliar a consistência do concreto convencional e assim estimar sua trabalhabilidade. O procedimento do ensaio é bem simples. Nós empregamos um tronco-cone de altura de 30 cm e base de 20. Esse molde é posicionado na superfície plana e é preenchido com 3 camadas de concreto. Cada camada recebe 25 golpes com uma haste metálica. O molde deve ficar imóvel durante todo o processo. Logo após o adensamento, o cone é lentamente erguido e o concreto é então liberado. A diminuição da altura no centro da massa do concreto, após a retirada do molde, é o resultado do ensaio. Agora eu vou mostrar para você dois resultados de slump tests. A única coisa que eu variei foi a quantidade de água. Nesse primeiro, você pode ver um concreto com uma consistência bem seca, com pouca água, com uma relação água-cimento de apenas 0,3, ou seja, para cada quilo de cimento nós acrescentamos apenas 300 gramas de água. Veja que o abatimento deu muito baixo, só 20 mm. O mais usual para concretos convencionais é algo em torno de 100 a 140 mm. Agora nessa foto você já pode ver o contrário, o mesmo concreto, só que com bem mais água. Nesse caso, o fator água-cimento deu algo em torno de 0,7. O excesso de água acarretou a segregação do concreto. Você pode ver que o agregado graúdo ficou mais ao centro e o restante da massa se espalhou na periferia. Apesar das limitações, o slump test é um ensaio muito útil. Ele é feito
toda vez que o caminhão betoneira chega na tua obra, ele permite a gente avaliar se teve alguma variação em relação ao previsto no projeto. Por exemplo, o projeto podia estar indicando que o slump deveria dar 10, mais ou menos 2, aí você faz o slump e verifica que deu 18. Quando isso daí ocorre, a causa mais provável é que alguém colocou mais água do que deveria. Então, igual eu falei para vocês, o slump test é o mais utilizado para concreto convencionais. E para concretos especiais, existem outros ensaios? Existe sim. O primeiro que eu vou falar para vocês é o ensaio de espalhamento, também chamado no inglês de Slump Flow Test. Esse ensaio ele é muito empregado para avaliar a trabalhabilidade de concretos autodensáveis. O procedimento do ensaio ele é bem simples. Ele emprega o mesmo tronco-cone do exemplo anterior, porém, como ele é autodensável, o concreto é lançado em uma só camada, sem que seja feito nenhum adensamento. Logo após a colocação do concreto, o cone é lentamente erguido, permitindo que a massa de concreto espalhe de forma livre. E como a gente mede o resultado? O resultado do ensaio é a média de duas medidas de diâmetro, feitas em direções perpendiculares. O que a gente nota é que quanto mais fluido for o concreto, maior será o espalhamento. Esse procedimento ele permite que a gente obtenha outro parâmetro, que é o tempo necessário que o concreto leva para alcançar a marca de 500 milímetros. Quanto mais trabalhável for o concreto, menor será esse tempo. O ensaio de escorregamento ele é muito útil para a gente avaliar a fluidez do concreto, mas ele é pouco útil para a gente avaliar se o concreto segrega ou não. Assim foi desenvolvido o ensaio de anel J. Ele é uma variação do ensaio de escorregamento com acréscimo de um anel de 30 cm de diâmetro, constituído com barras de 10 cm de altura. O resultado do ensaio é a diferença entre a altura do concreto imediatamente interior e imediatamente exterior ao anel. Esse tipo de ensaio ainda serve para a gente avaliar visualmente se o concreto ele está segregando ou não. Enfim, agora vamos falar sobre o ensaio Webb. Esse ensaio ele foi desenvolvido para avaliar a trabalhabilidade de concretos de consistência mais seca, semelhantes àqueles utilizados em barragens e em pavimentos rígidos. Esse ensaio ele consiste de uma mesa vibratória, na qual a gente tem um recipiente cilíndrico, e no interior desse recipiente cilíndrico a gente tem um tronco-cone semelhante ao do slump test. A gente compacta o concreto no interior desse tronco-cone. Depois a gente coloca um disco transparente sobre o tronco-cone e com a vibração da mesa, esse material ele vai descendo, compactando, até que ele sai do formato tronco-cônico para o formato cilíndrico. A gente sabe que terminou o ensaio quando o disco fica totalmente preenchido com concreto. O resultado do ensaio é o tempo necessário para remoldar completamente o concreto, para ele sair do formato tronco-cônico para o formato cilíndrico. Segundo as especificações do DENIT, esse ensaio ele só é válido para tempos superiores a 3 segundos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like.